Você já se perguntou como o destino da humanidade pode estar nas mãos de poucos eventos? A profecia de Chico Xavier sobre a Europa e a invasão do Brasil pode parecer algo distante, mas e se ela estiver mais perto do que imaginamos? O mundo vive em uma constante tensão e a espiritualidade espírita, baseada nos ensinamentos de Allan Kardec, nos alerta para a importância de estarmos preparados, tanto física quanto espiritualmente. As revelações de Chico Xavier não são apenas palavras jogadas ao vento. Elas trazem um aviso claro. Estamos caminhando para um ponto crítico. E se não tomarmos as rédeas do nosso futuro, o desencarne em massa, a divisão do Brasil e até a intervenção extraterrestre podem se tornar realidade. Mas antes de se assustar, saiba que existe uma saída. A espiritualidade e a nossa conexão com o Evangelho nos oferecem um caminho de esperança. E você está pronto para conhecer o que pode acontecer e como se preparar. Não deixe de assistir até o final e entender o que realmente está em jogo. Chico Xavier, em suas revelações, trouxe à tona uma visão que inquietou muitos espíritas e estudiosos da espiritualidade. Ele previu que até 2019 haveria a possibilidade de um desencarne em massa causado por uma guerra nuclear, devastando o hemisfério norte. Imagine a vida como a conhecemos, sendo subitamente interrompida, com regiões inteiras se tornando inabitáveis. A ameaça de uma guerra desse porte não parece tão distante quando refletimos sobre os conflitos atuais. Ele ressaltava que, em caso de uma catástrofe, o hemisfério sul, especialmente o Brasil, seria o destino daqueles que sobrevivessem. A visão que Chico teve foi clara. Os países do hemisfério norte, após a devastação, enviariam seus sobreviventes para se refugiarem em terras mais seguras. E aqui entra um ponto de reflexão para cada um de nós. Estamos prontos para acolher e regenerar? O Brasil, em sua diversidade e espiritualidade, seria um solo fértil para essa nova fase. Essa previsão nos faz refletir sobre como cada ação nossa pode impactar o futuro. Allan Kardec sempre nos lembrou da importância de evoluirmos como espíritos. Será que conseguimos seguir o Evangelho e evitar um destino trágico? A espiritualidade é uma chave, e devemos começar a utilizá-la antes que seja tarde demais. Caso a guerra nuclear ocorresse, o Brasil se tornaria ponto de refúgio para os sobreviventes do hemisfério norte. No entanto, Chico Xavier previu algo ainda mais alarmante. Nosso país seria dividido em 5 nações. A diversidade espiritual e cultural que sempre nos uniu poderia se tornar o foco de disputas, com cada região sendo ocupada por sobreviventes dos ESA, Europa, Rússia e países asiáticos. Imagine o impacto disso na nossa identidade nacional. Regiões que hoje compartilham tradições seriam ocupadas por culturas completamente diferentes, gerando uma nova dinâmica social e espiritual. As influências externas poderiam tanto enriquecer quanto fragmentar o país. E nesse contexto, cabe a cada um de nós refletir. Como a espiritualidade pode nos ajudar a manter a união? Talvez o estudo mais profundo do Evangelho seja a chave para enfrentar essa possível divisão. Essa possibilidade traz à tona questões sobre nossa preparação espiritual. Como seres espirituais, precisamos estar prontos para desafios que vão além do material. Allan Kardec sempre reforçou que o progresso espiritual é a única verdadeira proteção em tempos de crise. Será que estamos prontos para essa grande transformação? Chico Xavier revelou que se o mundo conseguisse passar de 2019 sem uma guerra nuclear, entraríamos em uma fase de regeneração espiritual. Essa nova era, com ápice em 2057, traria um futuro de paz, progresso e maior entendimento da espiritualidade. O desencarne em massa, que tanto se temia, não aconteceria. E, em vez disso, veríamos o florescer de uma humanidade mais conectada aos ensinamentos espirituais. A regeneração mencionada por Chico é mais do que um conceito abstrato. Ela exige mudanças práticas, começando pela nossa evolução moral e espiritual. Allan Kardec nos mostrou que o verdadeiro progresso acontece dentro de cada um de nós. Será que estamos preparados para viver em um mundo mais harmonioso? Pequenos gestos diários, como a prática da caridade e a leitura do Evangelho, já são um caminho para essa transformação. Essa nova fase não será apenas um presente, mas também uma conquista. Chico nos alertava para a responsabilidade espiritual que cada um carrega. O Brasil, por sua posição de acolhimento, terá um papel fundamental nesse processo. E você? Está pronto para contribuir para essa regeneração? Mesmo com a fase de regeneração,
Chico Xavier alertou sobre a possibilidade de eventos catastróficos na Europa. A erupção de supervulcões, por exemplo, poderia causar uma devastação massiva, alterando drasticamente o clima e forçando a migração em massa para o hemisfério sul. O que faríamos se essa previsão se concretizasse? A Terra passaria por uma mudança geológica que reconfiguraria a vida humana em escala global. Esses eventos trariam grandes desafios, mas também oportunidades de crescimento espiritual. A espiritualidade espírita nos ensina que essas catástrofes podem ser vistas como lições coletivas para nossa evolução. O Evangelho nos lembra que a solidariedade e a fraternidade são essenciais nesses momentos. Se um dia formos chamados a ajudar os que vêm de fora, como poderemos aplicar os ensinamentos espirituais de Chico Xavier e Allan Kardec em ações concretas? A migração em massa para o hemisfério sul, incluindo o Brasil, poderia nos testar como sociedade. Seríamos capazes de acolher e oferecer abrigo? Além do aspecto físico, é importante considerar nossa preparação espiritual para lidar com essa mudança. Estar em sintonia com a espiritualidade nos prepara não só para o que pode acontecer no plano físico, mas também para as transformações que ocorrerão em nossas vidas. Chico Xavier e outras fontes espirituais sugeriram que, em caso de uma grande ameaça nuclear, seres extraterrestres poderiam intervir para proteger a Terra. Essa possibilidade, por mais intrigante que pareça, é sustentada pela ideia de que, se merecermos, receberemos essa ajuda. Os espíritas acreditam que esses seres são mais evoluídos espiritualmente, poderiam evitar um desencarne em massa. Essa intervenção não seria automática. Allan Kardec ensinou que a espiritualidade depende de nossas escolhas, e apenas se a humanidade demonstrar progresso moral suficiente, essa ajuda virá. Chico dizia que os extraterrestres observam nosso comportamento, esperando que alcancemos a regeneração. E aqui surge a questão: estamos realmente preparados como civilização para merecer essa proteção? No entanto, é importante lembrar que nossa evolução espiritual não pode ser motivada apenas pelo medo de catástrofe, mas sim pelo desejo genuíno de crescimento. O Evangelho nos ensina que o caminho da regeneração começa com pequenas ações de bondade e respeito. Será que estamos trilhando esse caminho, ou ainda estamos presos em velhos hábitos? Agora que você conhece as revelações de Chico Xavier, a grande questão é: o que vai fazer com esse conhecimento? O futuro está nas nossas mãos, e tudo depende de como nos comportamos como espíritos encarnados. Você está preparado para enfrentar as mudanças que podem vir, tanto no plano físico quanto espiritual? Está disposto a mudar seus hábitos, a investir na sua evolução moral, a estudar o Evangelho e a aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia? Se a resposta é sim, então comece hoje. Que tal iniciar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Livro dos Espíritos? Esse é um bom ponto de partida para entender melhor o que está por vir e como se preparar. Agora, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre espiritualidade e estar sempre um passo à frente. O que você fará com esse conhecimento depende só de você.